todo torno de barragem enquadrado a gente coloca condicionante do atendimento político. Então, para esse proprietário, você pode colocar uma vez por ano, apresentar esse plano e o cumprimento dele, com as manutenções da barragem. Né? Até para o último, que seria, então, a questão, assim, todos terem o plano de manutenção e controle e ele ser direcionado para esse nosso PSB simples. Né? Então, com isso, a gente, né, fazendo essa proposta, essa análise, né, a gente agora tem que rodar essa matriz com as nossas barragens. E como que seria o cenário delas perante a proposta. Então, mostra assim, que a nossa realidade são de pequenos empreendedores. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a nossa maior barragem é nossa. Né? Então, eu fiscalizo mesmo. É uma situação muito, não sei quem tem aqui, mas é muito diferente. Né? Mas a maior é nossa. Né? A segunda maior é nossa. Nós estamos construindo, acho que o Rogério até confirmou para mim lá em Porto Alegre, né? Hoje as duas maiores obras de barragem no Brasil são nossas também, então eu vou fiscalizar eu mesmo. Mas não é o cenário do Estado, né? A gente tem muita barragem de geração de energia elétrica, mas aí é com o pessoal do ANEEL. Isso também é associado aos custos, né, para o empreendedor de poder atender tudo que a gente pede. Das nossas barragens, eu sei o custo que é, para a gente conseguir fazer um PSB, fazer o PAI, operacionalizar, fazer simulado, fazer relatório de inspeção. Para nosso estado já é difícil fazer, então você imagina, a gente usa muito exemplo assim, pesqueiro. É o que mais tem barragem no interior, são os famosos pesqueiros. Ele vai gastar ali 500 mil, 600 mil para fazer um PSB, ou ele vai usar esse recurso para fazer uma manutenção na barragem? Ou vai usar esse custo para manter o empreendimento dele aberto? Ele vai manter o empreendimento dele aberto. Ele vai sobreviver, tem que viver, que é o ganha-pão dele. Né? E essa matriz também refletir essa barragem de médio e grande porte, né? Essa cobrança que eu acho que todo mundo sente aqui. Né? Sempre que a gente está conversando, a gente vai para esse tema de barragens pequenas. Né? E a gente também trouxe isso para ampliar a discussão. Né? Estava até falando com a Aline, falar, não sei se vai ser polêmico ou não, se o pessoal vai debater, mas a gente precisa discutir, né? Porque cada estado tem a sua realidade. Né? Eu, falando com os amigos ali, eu falei, eu vim da outorga. O estado de São Paulo tem a política estadual de recursos hídricos, né? Que é baseada em comitês de bacia, porque cada região tem a sua realidade. Então, você não consegue fazer uma gestão igual para o estado de São Paulo inteiro. Imagina para o Brasil. Né? Você conseguir pegar um cenário e fazer todo mundo aplicar ele. Né? Então, a proposta lá do artigo era exatamente esse, começar a pensar alternativas para a gente começar a pensar em segurança, mas ser um pouco realista para a questão desses pequenos barramentos que são milhares. Nós temos no nosso banco lá de dados 25 mil barramentos ainda em processo de papel. Eu tenho esses 1.500 que entram todo ano, e uma pessoa fez lá, através de geoprocessamento para mim, nós levantamos mais de 100 mil no estado de São Paulo. Então, assim, tem muita coisa para correr atrás. Mas também é aquela, eu gosto de falar 100 mil. Qual que é o perfil desses 100 mil? Barragem de 1 metro de altura, 2 metros, 1.500 metros cúbicos, 2.000, é pulgado de água, no meio do nada, do sítio, né? Então, é um processo que a gente tem que conversar muito. Então, é isso daí, meu contato está aqui. Pelas discussões que a gente teve, que eu falei de outorga, de área, sem altura, quem quiser também, eu estou disponível aí para a gente conversar, para a gente trocar experiência. Pergunta? Agora vai. Se precisarem, a gente fica até uns 8 aqui fazendo pergunta. Quem está querendo. Só antes de. As meninas estão ali também. Aqui. Só que não pode, não. Você vai responder também. Oi? Eu só queria fazer um ponto interessante que eu procuro também não deixar o grupo fazer mais, que às vezes que a gente fala que é interessante que vocês debatam mais, mas que eu achei muito interessante nesses caminhos que estão sendo trilhados, buscados, né, diante das dificuldades, principalmente das pequenas barragens, é uma coisa que eu vejo que vem um pouco, que na Defesa Civil eles fazem isso, e eu acho que é um caminho muito interessante, né, para a gente refletir. Porque, por exemplo, quando você tem que fazer você tem uma área de risco, por exemplo, um morro, né, que você tem um determinado risco de deslizamento. E muitas vezes, quase todas as vezes, é impossível uma desocupação, né, de determinados centros urbanos. E em algumas defesas civis, eles têm mecanismos que a gente chama lá de mitigação de risco, né? Então, quando o nível de chuva chega a um nível tal,
eles falam, não, então agora a gente vai evacuar, tem um plano de emergência, tem tudo ali atuado, mas ainda estava avisado assim, não, mas já está na iminência. E aquilo ali vai ser várias vezes no ano, às vezes sim, às vezes é várias vezes no ano, e a comunidade já é ciente, está preparada, e isso. Então, trazendo aqui para Barragens, não sobre ficar acionando alertas, mas sobre procurar caminhos que às vezes não é de você ter necessariamente a desocupação, ou conseguir segurar um morro, que às vezes é impossível, né? Controlar, por exemplo, a instalação de qualquer tipo de pequena barragem, às vezes a gente não consegue controlar tudo, mas pode ter mecanismos mais expeditos, né, Jussara? Acho que estava conversando sobre isso, talvez a palavra seja expeditos, não sei, melhor, mas que sejam mais simples de detectar e de acompanhar essas estruturas. Então, achei bem interessante trazer isso para debate. É polêmico, porque sai daquela tecnologia das grandes barragens de ter autonomia de tudo, mas eu acho que pode ser um caminho muito importante. A gente já perguntado? Cheio, já falei. Bom, na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma observação das meninas aqui, de uma questão pontual, quando você falou da questão da dificuldade em relação à definição de áreas degradadas. Um aliado grande para isso é o CAR, na minha visão, o Cadastro Ambiental Rural, porque no próprio decreto do CAR, ele tem uma definição de área degradada, que é exatamente as áreas que elas não vão se regenerar de forma natural, você precisa de algum plano, algum projeto para fazer essa regeneração. E o CAR, ele está regulamentado desde 2012 e, a princípio, todos os prazos de inscrição já passaram. Agora a gente estaria entrando, na maioria dos estados, na parte do PRA, do Programa de Regularização Ambiental. E no CAR, a princípio, tem já uma malha de informações ali e as propriedades já deveriam ter a questão do que era da delimitação, né, das áreas degradadas, da área de vegetação natural. É claro que eu sei que cada estado está numa fase aí de desenvolvimento, né? Eu falo até porque o Espírito Santo está bem, assim, está bem avançado nessa questão do CAR, então não sei qual é a realidade mais detalhada de cada estado, mas mesmo que ela não abranja, talvez, todas as situações, mas eu acho que a gente ter esse acesso, né? Eu tenho muito essa relação com o órgão florestal no estado, até porque é meu órgão de origem, então, assim, a gente tem uma relação, a GEL e DAF, muito próxima, e a gente tem acesso ao banco de dados deles, a gente está tentando automatizar isso, mas é um banco de dados que, para a gente, eu entendo muito importante, não só para essa questão que você colocou, mas muitas vezes a gente tem esse acesso até para identificar uma fiscalização, você identificar o proprietário, fazer outros tipos de identificação, né? Então, assim, talvez seja um caminho para ajudar um pouco nessa questão que você estava comentando. É ótimo, a gente utiliza o CAR também para tentar identificar o empreendedor, mas mais a minha crítica não é tanto talvez a dificuldade de conseguir informação, mas é a matriz que já é rígida e é área degradada, e aí se não é uma área degradada, ela já pula para um DPA médio, e aí a gente tem barragens muito pequenininhas sendo enquadradas, porque não tem um meio termo ali, talvez uma área descaracterizada, porque eu não posso enquadrar aquilo como degradado. Virginia, a Semar Construção Geológica Ambiental também, né? Não tenho muito conhecimento na área, mas eu quero dizer para você que vamos juntar, vamos pegar as mãos e eu vou marcar uma reunião com o pessoal especialista da área para ver qual que é a opinião deles, o que eles entendem disso em termos ambientais. Eu achei muito bom, gostei, e eu vou marcar uma reunião com eles e vamos compartilhar isso. Chama lá, manda um oi no grupo. Para o André. André. Em relação à integração dos dados de outorga com segurança de barragens, né? Vocês atuam num único sistema ou vocês têm sistemas distintos que se comunicam? Um depende do outro, um avalia se passar pelo outro? Por favor, explique. Se colocar de sistema aí, você pegou na curva. Não tem sistema. A outorga tem um sistema, né? A gente tem um que eu falei, SOI, né?
O requerimento entra lá e eu sou comunicado por e-mail. Ó, tem esses requerimentos para você olhar. É uma listinha. Aí eu entro numa listinha e na segurança de barragem jogo no Excel. Essa é a minha gestão. Não sei se todos ainda estão no Excel, já aposentaram o Excel. Então, vem, né, a outorga vem para a gente analisar e a gente vê essa questão dos documentos que são apresentados. Algumas vezes, no processo, quando não é simplificado, ele vem estudo hidrológico, curva platária volume, então eu vou ter altura, eu vou ter tudo. Aí, eu faço a ficha de classificação e nessa ficha eu coloco se ela está enquadrada ou não, e se ela tiver, já tem textos padronizados. Na outorga tem que constar essas condicionantes. Aí eu volto para o técnico da outorga, mas eu voltar assim, o processo nunca sai da mão dele. Eu insiro um documento lá. Aí quando ele faz a análise, ele coloca lá, condicionante. Aí ele pega, copia e cola o textinho e sai. Por exemplo, não, o fato de não ter o sistema, as condicionantes hoje que são emitidas para a outorga, eu não sei quando sai a portaria ou não. Então eu tenho que manualmente voltar e visitar todas. Né? Se eu não me engano, a Amanda está cuidando disso. Um dia nós levantamos quantos a gente recomendou fazer o rompimento, umas 300, 200. E eu não sei nem que dia que saíram as portarias. Ou seja, se saiu ou não. Criamos um sistema para amarrar, mas não um sistema que eu falo um fluxo de trabalho. Mas um sistema da minha parte eu não tinha. Eu estou desenvolvendo um agora, né, para poder fazer tudo isso. Pensando que hoje a SP Agros nós saímos no ano passado, quando eu estive aqui, nós éramos de 1.200 funcionários. Agora nós somos 560. E o ano que vem vai cair para 190. Então eu estou num contrato lá que eu preciso pensar em como cortar todos os custos braçais para o sistema fazer sozinho. Mas hoje é dessa forma. A segurança de barragem é totalmente manual. Essa classificação. André, Heitor, eu também tenho uma curiosidade. Primeiro, parabenizar aí pelo trabalho, mexendo na ferida, acho que é algo super interessante, importante. A gente também em Minas tem problema com pequenas barragens. Mas eu tenho a curiosidade de saber como é que o processo fluiu, principalmente com o Ministério Público e a Advocacia Geral do Estado, se foi bem aceito, se teve alguma questão de contraposição com relação a fato de não estar cumprindo uma legislação federal, que seria a política nacional. Como é que fluiu isso? Se vocês fizeram um grupo, articularam antes, como é que vocês trabalharam para chegar nesse resultado final? Você fala no resultado da outorga ou da gestão em si? Eu falo do PSB simplificado, a proposta. Eu, particularmente, Heitor, quando eles instituíram, eu não estava em São Paulo, no grupo. Mas até onde eu sei, por conversar, não teve nada do MP. Foi uma decisão lá. Até acho que por causa disso. Como nós tínhamos um superintendente que era uma figura máxima na instituição, tá, vem cá, você me trouxe isso tudo, chegava no outro dia e virava uma portaria. O que a gente é mais cobrado pelo Ministério Público, eu não sei se é assim todos, né? Eu, por exemplo, eu estou com o MP agora, que ele descobriu que eu estou com esse contrato. Ele falou assim, eu quero todos os relatórios. Eu estou mandando para ele 400 relatórios de inspeção, sabendo que ele provavelmente pode... A gente sabe como é MP, né? A gente tem que ter sorte. Posso chegar lá no assistente do promotor, o relatório apontou isso daqui, eu quero ver, vai pedir um monte de coisa, aí tem, isso aqui não é obrigação, isso aqui eu fiz a minha parte, isso aqui eu cobrei, isso aqui eu não cobrei. Mas no PSB simples, até onde eu sei, não teve nenhum envolvimento do Ministério Público. Agora, provavelmente vai ter, porque eu estou com esse promotor pedindo desse contrato aqui. Então, agora, tudo que eu fizer, por exemplo, eu já até falei, virou um casamento eterno. Daqui 30 anos, quando me aposentar, espero, quem tivesse vídeo do promotor vai estar perguntando esses relatórios de hoje. Você cobrou o cara? O seu relatório falou que não tinha drenagem. Aí vai falar, drenagem vai chover, vai passar água, vai dar erosão, vai ficar lá. Só contribuindo com a questão do sistema, tá? Que Goiás, né, perguntou. A gente tem o sistema, né, o nosso CEO TRS, e dentro do sistema a gente só trabalha com a outorga. Mas a gente está melhorando o sistema e a gente pretende fazer a parte da segurança separado da outorga, mas o empreendedor entra uma única vez com os dados. Por exemplo, o empreendedor faz o cadastro, né, coloca as informações ali, mas o sistema da outorga ele vai andar independente da segurança. Porque o que acontece? A nossa realidade é o seguinte, a gente tem
as análises de outorgas têm levado muito tempo. Se a gente amarrar a avaliação da outorga dentro da parte de segurança de barragem, vai travar. E aí não dá. É por isso que as coisas têm que ser, para o empreendedor tem que ser uma forma fácil de entrar, né, de preencher, não sei, preencher duas coisas ao mesmo tempo, né, às vezes, ou dois sistemas diferentes, mas a análise dentro ser separado, tem o pessoal da outorga e o pessoal da segurança de barragens. Não sei se isso te ajuda para alguma coisa, mas... É interessante essa questão de sistema, lá no site do RS, sistema de segurança de barragens, de outorga e de licenciamento. Vou tratar de uma única barragem. Se um dado aí está divergente ao sistema, por exemplo, do segurança de barragem, o da outorga não procede, ele pede para retificar da mesma forma no licenciamento. Então, essa questão do sistema, hoje a gente não tem, mas o ideal é que o sistema fosse os dados comuns, né? Fosse uma única porta de entrada para evitar esse tipo de... Aí o processo está muito mais demorado, porque você dá uma pendência no licenciamento, no outorga, porque lá no cadastro não está. E as barragens que antes já possuíam outorga e depois vão tirar o cadastro. Depois eles devem estar no cadastro. Quando a gente for analisar esse cadastro, também vão ter que pedir para alterar. É uma coisa que, se fosse uma única porta ali, daria esse tipo de problemas aí. Ô, Jonathan, só para contribuir com a fala da Carolina, lá também não fica amarrado a segurança de barragem com a outorga. Não costuma demorar um outorga assim, né? Tem uma ou duas bacias lá que são as mais críticas do Estado, né? Que estão entrando quase, inclusive, em protocolo de escassez hídrica aqui em São Paulo. Lá demora um ano, mas eu faço a minha análise. Eu, segurança de barragem. Eu insiro lá no sistema da outorga. A partir desse dia, eu começo a seguir minha vida. E ele segue a deles. Aí sim, as condicionantes que estiverem lá, não cumpriu. Eu estou monitorando o quê? Não apresentou PSB. Eu consigo... Eu falei que eu não tenho legislação, mas eu da outorga, estando na condicionante, consigo dar da outorga. É uma manobra. Aí eu faço a minha vida. Aí comunico a outorga, mas não fica esperando o empreendedor cumprir as coisas para sair o outorga. Senão aqui não vai sair nunca. A gente pensa, hoje, dentro da outorga, a gente coloca uma condicionante no fim, que se ele está enquadrado ali, se a gente vê que está enquadrado, coloca o condicionante de, em um ano, elaborar o PSB e faz. Mas é uma coisa que cada analista está no processo de falar de risco. Mas a gente pensa que tem que melhorar, tem que ter essa interface, mas que não pode ficar uma coisa dependendo da outra, porque senão não anda. E a parte do licenciamento ambiental é com outro órgão. E aí, a parte de segurança de barragem não está ainda conectada, mas a parte do licenciamento de outorga, sim. Se, quando pega a outorga, ele entra no pedido da outorga, lá tem um aviso, não, qual é o número do cadastro lá na licença, e vice-versa. Se entra na licença, pede para o número da outorga, e daí no outro só anda se tiver os dois, né? Só para complementar também, eu até comentou sobre condicionante, a gente também, na classificação mesmo, a gente notifica. Então, essa notificação fica aberta dentro do próprio SOI. Então, às vezes, isso não impede da portaria ser publicada ou não. Então, a gente, às vezes, tem um cumprimento ou não, por exemplo, pedindo informações, né, que vão ser relevantes para a classificação, aí fica a critério também do técnico da outorga exigir esse dado ou não. Depois, da publicação, tem essa condicionante, né? Eu queria falar mais alguma coisa sobre esse tema. Só compartilhar também aqui na ANA, procedimentos são independentes, mas assim, por exemplo, quando ele entra pelo RECLA, solicitação, se for barragem, aí o pessoal lá verifica a documentação mínima, então outorga, e aí manda para a gente, para a área de regulação de segurança, para verificar se ela está enquadrada ou não na política, né? E aí, se a gente tiver enquadrado, a gente informa para ele, e aí ele vai exigir, no ato de outorga, que ele apresente PSB, porque a resolução da ANA exige isso.
vai preparando o PSB e o PAI, né? Inclusive, durante a construção da obra, da barragem, no final da construção, esse documento tem que estar pronto. E o PAI, inclusive, já tem que estar implementado, né? E aí, lógico, isso aí, a outorga já sai com essa característica, né? Ele dá outorga preventiva, mas já fica... o pessoal da federação pode explicar melhor, mas, em princípio, ele só recebe a outorga definitiva depois de ter o PAI implementado e tem que ter uma inspeção de segurança especial, inclusive no procedimento, no primeiro enchimento, não é isso? Você pode explicar melhor. Agora, assim, por exemplo, se a gente detectou a barragem, não pela outorga, mas por uma outra demanda, fiscalização, tudo, a gente classifica a barragem, a gente já está enquadrado, notifica o empreendedor e alerta ele que tem que pedir outorga. Porque às vezes a barragem já existe, né? Então, ela complementa a informação. Boa tarde, pessoal. Teve uma alteração na 236, né, em 2022, que é 121, que trouxe essa obrigação de apresentar o plano de segurança de barragem no ato da outorga. Até então, a 236, ela estabelecia que o PSB e o PAI deveriam estar concluídos antes do primeiro enchimento. Então, com essa alteração de 2022, a gente não teve nenhuma situação lá na fiscalização de barragem ou recém-outorgada que passou por isso, né? Então, não temos ainda essa questão. Vai ser um pouco... Vai demandar, talvez, duas análises. A gente ainda estava pensando sobre isso. Por exemplo, o PSB, se você apresenta ele numa fase de outorga e a barragem ainda não foi construída, né? Depois que ela for construída, você vai ter que revisar esse PSB. Né? Você vai ter que fazer novas avaliações lá em relação às cotas que foram construídas, cotas de pista, de vertedouro, de nível máximo, de estabilidade, todos esses aspectos de parte de níveis de controle de sedimentação, caso seja uma barragem menor. Então, isso a gente não teve essa experiência ainda não. Agora, para o PAI, a gente vê que vai ser uma grande vantagem, porque o que acontecia? Eu teria que ser apresentado antes do primeiro enchimento. E aí, conclui a obra. Hoje tem a obrigação de fazer, já tinha a obrigação, continua tendo a obrigação de fazer inspeção de segurança especial para avaliar se existe alguma anomalia que poderia comprometer o enchimento desse reservatório. E aí, existindo essa ISE, tem que apresentar recomendações que sejam executadas antes do enchimento. E o PAI, quando ele era apresentado, poderia ser apresentado antes do primeiro enchimento, existia uma certa pressão no sentido de que ele faz a ISE, aí o relatório da ISE vem com uma RT, com os responsáveis técnicos, e dizendo que ela está em condições de enchimento. Aí vem uma certa pressão para iniciar enchimentos, só que ele não tinha um PAI ainda concluído. O processo do PAI é elaboração mais demorado que uma inspeção. Então, essa alteração de 2022 é exatamente para isso, para que ele já providencie o PAI já lá na outorga. Então, o PAI, assim, a gente não vê que vai precisar revisar, mas o PSB em si, o PSB vai, né? Mas não tivemos essa experiência ainda não, porque essa alteração foi em 2022. Pronto. Bom, então vamos encerrar hoje, amanhã às 8 horas. Peço desculpas aos atrasos que teve, mas é importante a gente ter, né, a colaboração de todos ou de grande maioria, porque eu acho que a gente vem aqui justamente para, né, desenvolver esse... Não é só para trazer um conteúdo que... Se fosse para trazer um conteúdo, a gente fazia mais um webinário, a gente apresentava o conteúdo e você podia ver no sofá da sua cama, não precisava viajar nem nada.
Mas essa troca aqui é o mais importante e é por isso que a gente quer manter, né, mesmo com a dificuldade, a gente manteve a oficina para quem pudesse, não podendo ser tudo, mas continuar mantendo. E amanhã, às 8 horas, né, quanto mais cedo a gente chega, mais cedo a gente termina. Então, é isso, happy hour já foi encaminhado para todo mundo. Ah, e a questão do certificado de ontem e de hoje. O de hoje está valendo até amanhã, então tem que fazer hoje ou amanhã no máximo, porque vai encerrar, pegou, não pega mais. Então, quem for fazer já faz hoje, se possível, no máximo amanhã. O de ontem, quem não conseguiu pegar, procurar amanhã a Carol, que aí ela... O de ontem foi no Havana, mas teve uma questão porque ele foi encerrado. Tá abrindo o de ontem? Mas quem tiver sem QR Code. Quem tiver sem o QR Code, então, conversa com ela para a gente poder ver direitinho. Não coloca não disponibiliza de novo um pouco. E a gente vai testar manualmente a presença de vocês. Então, aí se alguém esquecer de assinar, vai ter problema e tudo. Então, quem fez o de hoje, não deixem passar, em hipótese alguma. E o de ontem, quem tiver qualquer dificuldade, entre em contato aqui com a Carol, que aí já fica mais pertinho para não ter qualquer dificuldade. Boa noite.